Talvez você já tenha sentido que você muda de caminho, muda de propósito, de plano, de ideias, mas a sensação de desalinhamento sempre te persegue, certo ou errado? Então, mas isso não quer dizer que você está perdida. Isso simplesmente quer dizer que a sua identidade ainda não conseguiu acompanhar quem você quer ser e o que você quer viver de fato. E a gente vai entrar aqui no tópico de rebranding, identidade pessoal, não de marca. Porém, uma pessoa que eu acho que teve um rebranding tanto em questão de marca quanto pessoal foi a Sabrina Carpenter. Então eu acho que não dá pra passar sobre esse assunto sem citá-la. A Sabrina, eu acompanho ela há muito tempo, desde a época que ela cantava Can't Blame a Girl for Trying. Então, faz isso muito, muito, muito tempo. O que acontece? Nessa época, a identidade visual e pessoal da Sabrina não era muito forte. Era mediana, não vou falar que era ruim, porque ela existia. Porém, não comunicava. Não comunicava quem ela era, não comunicava com o público dela. Até que, mais recentemente, a Sabrina teve, de fato, uma mudança muito drástica na identidade visual dela. E aí trouxe ela tanto como marca tanto como pessoa, porque o posicionamento dela melhorou muito. E aí vocês podem se perguntar, mas por que você tá falando de rebranding de um artista, né, de uma marca, para falar sobre rebranding pessoal? No eu trazer sobre a Sabrina Carpenter, o que eu quero que vocês entendam é que você não precisa ser uma figura pública, um artista, uma marca para poder mudar o seu posicionamento, fazer esse rebranding pessoal. Porque na verdade, esse rebranding que eu tanto tô falando é algo que você pode fazer, mesmo que você não seja tudo isso, por quê? Você é melhora de você para você. Porque isso engloba uma mudança de hábitos, de direção, de comunicação, então, é toda a forma como você se expressa, seja ela só porque você chegou num local vestido uma roupa, ou seja, por meio da sua fala, por meio das suas ações, por meio dos seus hábitos positivos ou negativos. Tudo isso impacta não só na sua vida, em como você se mostra para as pessoas, mas como as pessoas te veem. Então é muito importante que sim, nós façamos o rebranding por nós, mas também pelo próximo. Ei, aqui é a Maia Zaire, eu sou estudante de design de moda, cantora, empreendedora. Recentemente eu fiz uma jornada de 60 dias para poder me tornar uma pessoa melhor, para transformar a minha vida de fato. E eu continuo trazendo conteúdo sobre tudo que eu aprendi e que eu ainda aprendo, porque apesar da jornada de 60 dias ter acabado, a jornada da minha vida continua. Então, todos os aprendizados, todos os insights que eu vou tendo, eu venho aqui para mostrar para vocês, porque eu sinto que pode ajudar alguém que está nessa mesma jornada, né, de evolução, de mudança, aprendizado e desenvolvimento. Beleza? Se você se identifica com esse tipo de conteúdo, curte esse vídeo, se inscreve no canal para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e te entregar mais dos meus vídeos. Como eu disse na minha apresentação, aqui é a Maia Zaid. Sim, eu mudei o nome do canal porque eu não me identificava mais com o nome do canal, que antes era Claudias. Aí eu vou explicar brevemente do porquê que é Maia Zaid agora. Eu sempre me identifiquei muito com Maia, é um nome que eu sempre gostei muito. E quando eu fui escolher o meu nome artístico para fazer a patente, eu acabei optando por Mari ao invés de Maia. Eu acho que esse é o momento certo para trocar esse nome e colocar Maia, que sempre foi um nome que eu quis colocar, que eu quis trabalhar em cima dele e acabei deixando pra lá. E o Zaire é simplesmente dias ao contrário, tá, gente? Não tem nada especial. É só porque eu virei e eu achei que combinou, ficou uma sonoridade bacana. Então, como eu encontrei de fato esse nome, sempre esteve na minha cara, quis mudar para Maia Zaire. Eu me enxergo muito como Maia Zaire e aí eu decidi trazer, né, essa mudança do canal e falar sobre recomeço exatamente por causa disso, porque é como se fosse uma questão de rebranding mesmo. E aí, entrando no assunto, o rebranding, né, ou recomeço. Quando eu falo sobre recomeço, eu falo de um recomeço muito sério, ok? Muito sério mesmo. Então,
fica aqui na maior seriedade. Eu acho que existem 3 camadas invisíveis. Não é como se fosse um passo a passo. Eu vou te falar, faz isso, isso e isso e pronto, você tem uma identidade, você tem um rebranding e você pode recomeçar agora. Não é isso que eu quero trazer para vocês. O que eu quero trazer é exatamente uma questão muito séria em relação ao recomeço, né? Recentemente eu fiz um outro vídeo sobre recomeço, só que de uma forma mais profunda, falando sobre isso. Então, se você quiser assistir, termina esse e vai pro outro, que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar muito. A primeira camada que eu diria é ter clareza. Clareza do que você já foi, do que você é, do que você tá caminhando para ser e do que você quer de fato ser. Porque antes de você mudar o que você faz, você precisa entender quem você está deixando de ser para assim você se tornar alguém melhor, mais evoluída, talvez, enfim. Quem você quer ser. Eu vejo que muita gente, quando quer recomeçar, acaba carregando uma identidade antiga. E isso remete a várias circunstâncias. Remete, na verdade, não circunstâncias, mas remetem a vários quês, várias nuances, essa palavra que eu queria usar, nuances, várias nuances dessa identidade antiga. Isso quer dizer maneira de se comunicar, maneira de se comportar, maneira que você se veste, isso é muito importante, gente. Como estudante de moda, eu gostaria de dizer aqui, deixar a minha contribuição que moda não é só você pegar uma roupa do seu armário e vestir. Moda é comunicação, é posicionamento e política. A gente acaba esquecendo de falar que moda é política, mas moda é sim política. Então, você sim tem que tomar muito cuidado com as coisas que você veste. Por exemplo, se eu tivesse aqui com uma vestimenta super infantil, com uma maquiagem super infantil, vocês estariam me levando a sério? Eu acho que não. Então, é sobre isso, é você ter um posicionamento sério do que você quer transmitir. E aí também entra hábitos, seja eles negativos ou positivos, você precisa colocar na balança o que você quer continuar. E o que acontece quando você leva essa identidade antiga é que gera conflito. Inevitavelmente vai gerar conflito. Então é esse o cuidado que você tem que tomar aqui. E sobre a camada 2, eu gostaria de falar sobre coerência. Não é sobre você criar um personagem. E aí, eu vou destrinchar um pouco nessa questão, porque quando eu digo que não é para você criar um personagem, o que eu quero dizer é basicamente para você não fazer algo momentâneo, não criar uma máscara, porque uma hora a máscara cai. É bem clichê isso, mas é a maior verdade. E aí você pode até se perguntar: nossa, Maia, mas tem muitos influencers que criam um personagem para criar uma identidade. Sim, beleza. Só que a gente não tá falando sobre um influencer que cria um personagem. A gente tá falando sobre quem é você e quem você quer se tornar. Aqui é você alinhar os seus discursos, as suas estratégias, seus posicionamentos, seus hábitos e a direção que você quer seguir. E é por isso que eu disse que não é bom que você crie um personagem, porque um personagem, uma hora, desmorona e não sustenta isso tudo que você está se tornando. Por exemplo, o que eu falei no início do vídeo sobre a jornada. Apesar de ser uma jornada de 60 dias, eu tinha 2 opções ao fim da jornada. Ou eu continuaria aqui no YouTube criando vídeos sobre, né, o que eu vou aprendendo e tudo mais, etc. E continuar de fato aprendendo, ou eu ia parar de fazer vídeos, porque a jornada tinha acabado, né? Beleza? E ia continuar na minha mediocridade. E eu quero continuar na minha mediocridade? Não. Então, assim, a jornada ela durou 60 dias aqui, porém, a minha vida continua sendo uma jornada cheia de novos aprendizados e conhecimentos. Não é isso que vocês precisam ter em mente. Vocês podem sim fazer uma jornada, e na verdade eu acho que vocês devem fazer uma jornada e aí vocês estipulam a quantidade de dias que vocês querem, montam um cronograma, acho isso incrível, funciona muito, de verdade. Porém, é muito bom que vocês continuem nessa jornada mesmo que acabe.
para vocês continuarem se desenvolvendo, gente. De verdade, eu falo assim, de coração. A última camada que eu gostaria de abordar aqui é uma camada que eu acho que fala muito sobre maturidade, que é a continuidade. Muitos recomeços falham porque as pessoas ficam romantizando esse recomeço e tudo mais, né? Essa questão de começar, dar o primeiro passo, uau! É incrível, de fato é muito incrível. Porém, essas pessoas que ficam romantizando muito acabam esquecendo completamente da continuidade. E aí é o que eu acabei de falar sobre a questão da jornada. A jornada de 60 dias acabou? Sim. Mas a jornada da minha vida acabou? Não. Essa repetição. A repetição, a constância que vai te levar exatamente onde você quer chegar. E aí vou falar uma coisa que pode ser muito óbvia, talvez, mas eu acho que é o exemplo mais simples e fácil que eu posso trazer aqui para vocês sobre os profissionais. Todo profissional que é excelente no que faz, ele só é excelente na profissão dele porque ele vai repetindo, repetindo e repetindo várias e várias vezes. Então, sim, é sobre repetição, sim, é sobre continuidade e sim, é sobre constância, é sobre você ter uma disciplina. Recentemente eu tava num show, que é um show que conta histórias ao mesmo tempo, eu achei incrível. E era sobre o Renato Russo. O cantor que estava lá em cima fazendo toda essa interpretação e cantando e contando as histórias, disse que o Renato Russo associava a disciplina à liberdade. Não necessariamente, se você for disciplinado, você vai ser livre. Mas se você pensar muito a fundo, sim, você vai. Porque se você tem uma disciplina hoje, que você segue aquela rotina, que você é fiel a quem você é, consequentemente, futuramente, você vai ter uma liberdade em relação a isso. Porque hoje eu estou sendo muito disciplinada nos meus estudos para ter independência financeira, beleza? Hoje em dia você não tem uma certa liberdade porque você está muito focada. Mas no dia de amanhã, que provavelmente não será amanhã, mas consequentemente esse dia chegará, você será livre, livre financeiramente. Isso serve para qualquer coisa, eu só apenas citei essa questão da liberdade financeira, que também dá para citar em relação à liberdade geográfica e tudo mais, mas serve para qualquer questão. Então, trazendo novamente sobre essa questão dessa mudança de nome no canal, porque foi parte, né, desse alinhamento que eu trouxe aqui para vocês. Não é para trazer algo extremamente novo que ninguém viu e etc. É para andar, para somar com quem eu estou me tornando, e eu acho que faz muito sentido nesse momento. Se você sente que você precisa recomeçar, talvez a melhor pergunta não é por onde começar, mas sim quem eu preciso deixar de ser para que quem eu quero ser possa surgir em mim. Se esse vídeo conversou com você, comenta aqui qual parte de você que não conversa mais com quem você quer se tornar. É isso, um grande beijo e até a próxima. Amo vocês!